Olá pessoal, estamos agora em mais uma rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Paulista. Neste momento, na mesa, temos o candidato Francisco Padilha, que está vindo pelo PSB. Na mesa temos também a diretora Ana Rita, a diretora Iramar Vasconcelos e o diretor vice-presidente do sindicato, Alexandre Magno. Eu sou Gilberto Sabino, presidente do Simprop. Neste primeiro momento, cada diretor presente fará uma pergunta elaborada pela diretoria do sindicato ao candidato Francisco Padilha. Posteriormente à pergunta dos diretores, haverá uma pergunta bônus do escritório Machado Dias, advogados, que enviou o advogado Antônio Manuel para realizar uma pergunta ao candidato Francisco Padilha. Após a pergunta do advogado, haverá um sorteio feito pelo próprio candidato às perguntas dos professores que foram enviadas pelas redes sociais do Simprop, seja ela Facebook, Instagram e o WhatsApp. Após as perguntas realizadas por sorteio pelos professores, o candidato Francisco Padilha terá 2 minutos para consideração final. Tá bom? Então, candidato, você pode se apresentar. Bem, pessoal, eu queria agradecer inicialmente a todos que fazem o Sindicato dos Professores de Paulista, na pessoa do seu presidente, Gilberto, e queria dizer que eu fico muito grato pelo convite, de a gente ter a oportunidade de mostrar a Paulista nossas propostas e o que a gente pensa para pôr em prática em Paulista a partir de 1º de janeiro de 2021. Obrigado, candidato. Agora iremos realizar as perguntas feitas pela diretoria do sindicato. Candidato, a lei da gestão escolar criou gratificações para as diretoras, vice-diretoras, secretárias escolares e supervisoras. As únicas que submeteram à seleção foram as supervisoras, porém, só as que exercem função de indicação política, diretoras, vices e secretárias, estão recebendo gratificações. Inclusive, o Simprop tem uma ação judicial para corrigir o problema, levando assim essa injustiça que ocorre aqui historicamente em Paulista. O senhor tem alguma proposta que ponha fim a esse mecanismo? Bem, Gilberto, me esqueci de falar nas minhas apresentações, mas vai dar tempo de eu ser bem sucinto antes de responder sua pergunta. Com relação à educação pública no município, eu sou até suspeito de falar, até porque eu sou neto de professor, filho de professor, sobrinho de diversos professores, então a gente é muito sensível a essa causa. Concordo que a gente precisa democratizar, a gente precisa abrir seleção. Do que diz respeito à gestão pública, eu acredito que a gente tem que sim, tanto que a gente colocou no nosso plano de governo, a democratização da gestão escolar. E no que diz respeito às demais funções, a gente precisa sim fazer seleções públicas, como por exemplo para coordenadores, para supervisores. Então, eu acredito que dentro das nossas propostas sim, existe a democratização e a escolha através de seleção para que os professores possam se submeter a esse tipo de seleção sem necessidade de ser indicação. Obrigado. Candidato, o Conselho do Fundeb, em Paulista, tem muita dificuldade em trabalhar de forma contínua e organizada, porque a Secretaria de Finanças demora muito tempo para enviar os documentos para análise da prestação de conta dos repasses do Fundeb. Como pretende fazer para que os documentos sejam enviados em tempo hábil para uma análise bem planejada das contas do Fundeb em nosso município? A gente sabe que, por fazer parte da gestão durante os últimos 15 anos, a gente trabalhou e se especializou em muitas coisas dentro do direito administrativo, especificamente sobre a Prefeitura Municipal de Paulista. Então a gente sabe que posso apontar alguns erros e alguns defeitos no intuito de a gente encontrar as soluções e resolver esses problemas, diferentemente do que fazem hoje os meus adversários, que apontam os erros e defeitos para tentar desqualificar, até confundir a cabeça do eleitorado. No que diz respeito a essa pergunta especificamente, a gente sabe que a gente precisa ajustar algumas performances e também alguns procedimentos e processos. Nada que a gente não tenha a maior sensibilidade de estar em contato com a Secretaria de Finanças para poder essas informações estarem sendo repassadas com maior agilidade, o mais rápido possível, para poder exatamente o Conselho, que é um órgão paritário, que faz exatamente a análise de todos os gastos
com relação à educação pública no município, tenha essas informações e possa fazer a questão das prestações de contas. Então, no que diz respeito à regularização e regulamentação de alguns processos e procedimentos dentro da administração pública municipal, posso falar com propriedade que a gente precisa, sim, otimizar alguns deles, otimizar alguns fluxos que hoje existem entre as secretarias, porque, na verdade, eu sinto a falta de uma intersetorialidade dentro de todas as secretarias do município. Então, é muito fácil a gente sentar com os secretários e dizer, olha, a gente precisa se comunicar para poder fazer com que os fluxos e os processos eles fluam da melhor maneira possível. Obrigada, candidato, por sua resposta. Candidato, o Plano Municipal de Educação, Lei 4.537 de 2015, tem muitas metas que ainda não foram alcançadas, mas em especial no artigo 9º, ela previa a implantação da gestão democrática nas escolas em até 6 meses após a homologação do plano. Após 5 anos, que já se passaram, nada aconteceu. Quais são os seus planos diante dessa realidade? Como eu falei e respondi até na primeira pergunta feita pelo presidente do sindicato, dentro do meu plano de governo já consta a democratização da gestão. Eu acho que isso é uma inovação dentro da educação pública no município que só vai trazer benefícios para tanto os nossos professores, a nossa gestão, principalmente também para os nossos alunos, que a minha preocupação, sinceramente, é a gente preparar os nossos alunos para serem o nosso representante do futuro. Então, se eu faço uma melhoria na educação como um todo, valorizando os professores, criando gestão democrática, criando seleções para as áreas principais, as áreas técnicas, as áreas de coordenação e supervisão, com certeza quem vai ser mais beneficiado com isso é o nosso aluno, que é o nosso destinatário final. Então, dentro do meu plano de governo, está à disposição, inclusive, nas minhas redes sociais e também no meu site, está já contido a previsão de a gente implantar a gestão democrática no nosso município. Obrigada. Candidato Francisco Padilha, né? Muitas das escolas de Paulista sofrem um odor fétido de esgoto proveniente de instalações inadequadas dentro e fora da escola. Um caso bastante grave aconteceu na escola Rubenita de Lima Cavalcante, onde um filete contínuo de água fétida caiu por vários dias no pátio da entrada da escola. Esse esgoto escorria pelo piso da área lateral, que percorreu toda a extensão do prédio. De que maneira o senhor pretende enfrentar esse problema que ocorre nas escolas, mas tem sua origem na ausência de saneamento básico nas comunidades em toda a cidade? Esse é um problema muito sério, que a gente sabe que nós vamos enfrentar, se Deus nos der a oportunidade, a população consentir e me der o poder de ser eleito prefeito, exatamente a gente aprimorar a estrutura física de alguns espaços, principalmente as escolas. A questão do saneamento básico, a gente sabe que é um problema não apenas de Paulista, mas em toda a região metropolitana. E a gente sabe que a gente precisa encontrar soluções dentro hoje do que existe no que diz respeito a saneamento básico, para fazer com que essas situações não se permaneçam, né? não continuem. Então a gente precisa fazer a requalificação desses espaços, reformando dentro das nossas possibilidades essas escolas e encontrar uma solução junto com a Compesa, que hoje é a prestadora de serviço que presta o serviço de fornecimento de água e de saneamento básico, para poder a gente encontrar uma solução, ou fossas sépticas, ou até mesmo encontrar a solução de saneamento da empresa, fazer o saneamento de algumas áreas. A gente sabe que, principalmente as áreas que são oriundas de loteamentos da Coab, essas sim existe o saneamento básico já implantado. Mas a gente sabe, por exemplo, na área das praias, existem muitas escolas que não têm saneamento, porque naquela área não existe saneamento básico, oferta de saneamento básico por parte da Compesa. Então a nossa proposta também está dentro do nosso plano de governo, é a gente fazer as adequações necessárias nas nossas escolas. Sabemos que existem escolas que existe um passado de que a gente já pegou essa escola que possivelmente a gente não tem muita coisa para fazer. A gente precisa adequar as nossas escolas com relação à acessibilidade. A gente precisa fazer reforma no sentido de abrir espaço de convivência para que os nossos alunos possam praticar atividades esportivas, atividades culturais. Também está dentro do nosso plano de governo. O que a gente precisa fazer é unir todos os esforços necessários para ir em busca, no que diz respeito ao saneamento básico, em busca de quem oferece o saneamento básico, para ver a possibilidade de fazer. Se não, temos que encontrar outra alternativa. O que não pode acontecer
é a escola ficar da situação em que se encontrou a Rua Benita naquele momento. Obrigado. E agora, nesse momento, será feita a pergunta pelo escritório de advocacia Machado Dias, por meio do advogado Dr. Antônio. Candidato Padilha, embora se saiba e se fale, né, da importância da função do professor, a realidade é que é uma categoria que sofre bastante do ponto de vista da sua valorização monetária. O Simprop, ele deu publicidade a um valor extremamente expressivo que chegou no município do Paulista, né, um valor de mais de 60 milhões de reais relativos ao precatório do Fundef. Por outro lado, existe uma ação movida pelo sindicato contra o município para tentar garantir que pelo menos 60% desse valor ele chegue ao professor em vistas da sua valorização, atendendo ao que diz a lei do Fundef. A pergunta em relação a esse tema, o senhor assumindo a prefeitura a partir do dia 1º de janeiro, o senhor faria, como por exemplo fez agora recentemente a prefeita de Caridade, que fez Caridade um município do Ceará, fez um acordo com o sindicato lá dessa cidade. O senhor faria um acordo, o senhor teria essa vontade política de fazer um acordo para garantir esses 60% para os professores do município? A valorização profissional do profissional da educação, no caso o professor, para mim é uma prioridade. Como eu falei, né, eu tenho que tratar a educação com muita sensibilidade, porque eu tenho um histórico familiar muito forte, muito presente na educação pública do município de Paulista. Então, todos os mecanismos necessários no que diz respeito a promover a valorização do profissional da educação eu vou fazer. Tanto que a gente colocou no nosso plano de governo a reforma e requalificação do Centro de Formação dos Professores, a gente continuar em busca de parcerias para formar ainda mais os professores e especificamente com relação ao precatório do Fundef, já em outras conversas anteriores com o próprio sindicato dos professores, a gente já declarou, já se manifestou sensível à manifestação de destinar esses 60% aos professores. O que eu só fico meio reticente é apenas no que diz respeito à forma. Podemos fazer um acordo se existir essa legalidade, se existir nada que vá vulnerabilizar nem a mim, nem tampouco o sindicato e muito menos os professores. Se for outra formalidade, nós vamos em busca dessa formalidade. Uma coisa que eu garanto é que esse recurso vai ser destinado aos professores. Isso talvez seja a principal garantia que vocês precisam, que é como eu digo. Eu até tiro uma brincadeira que recorrente, eu sempre falo nas reuniões quando se trata da pauta da educação. Se eu não cuidar da educação pública no município, eu vou apanhar em casa, né? Porque eu tenho minha mãe, que é muito ferrenha e batalhadora com o que diz respeito à educação pública no município paulista. Então, pode ter certeza que esse compromisso eu assumo publicamente de garantir o recurso do Fundef aos professores. Só precisamos encontrar a forma que não vá vulnerabilizar nem a minha gestão, muito menos o sindicato e ainda mais os nossos professores. Obrigado, candidato. E agora, nesse momento, iremos dar continuidade ao segundo bloco, onde o candidato Francisco Padilha irá sortear as perguntas enviadas pelos professores por meio das redes sociais, Instagram, WhatsApp e Facebook. Aí, candidato, o seu sorteio entrega para um diretor, ele abre a pergunta. Vamos balançar. Vamos você logo. São 4, né? Uma para cada. Vamos lá. Os professores vêm sofrendo perdas constantes no salário, nas condições de trabalho, seja pela superlotação das salas, seja pelo calor, além da saúde dos profissionais, que está cada vez mais prejudicada. Quais os projetos para fazer com que este profissional, o professor, não seja mais prejudicado e tenha melhores condições de trabalho e de saúde? Perfeito. Era importante a gente saber, a professora, para até agradecer a pergunta que foi feita. A gente botou no nosso plano de governo a iniciativa de criar uma casa do professor. Que a gente sabe, eu vivi em casa, as dificuldades. Minha mãe, certa vez, chegou em casa sem voz, afônica, pelo esforço que teve que desempenhar para poder dar aula. Então a gente vai ter nessa casa do professor todos os profissionais necessários para organizar um pouquinho
a vida do professor, seja psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo. O que a gente quer se propor é ter aquele espaço disponível para que o professor possa ir ao encontro desse tratamento tão necessário, que a gente sabe que hoje em dia existe a questão, obviamente, que você foi mencionado na pergunta, da estrutura física, que nós vamos, como eu falei, respondendo à pergunta de Alexandre, a gente vai buscar fazer requalificações necessárias, climatizar as salas, ampliar o tamanho das salas para poder comportar o número adequado de alunos, mas também a gente tem que pensar na saúde do profissional, na saúde do professor, que a gente sabe que hoje em dia, muitas vezes, existem alunos com muita dificuldade, alunos que chegam com o reflexo da estrutura familiar que tem, e acaba o professor, além de ser o profissional que vai formar aquele aluno, né, ensinando, também vai ser psicólogo, vai ser assistente social, e essa carga emocional sobra toda para o professor. Então, criando essa casa a casa do professor, a gente vai fazer com que a gente tenha especialistas lá para poder fazer com que o professor tenha a sua saúde mental, física, tranquila, para continuar desempenhando o seu mistério da melhor maneira possível. Obrigado, candidato. Você pode... Mais uma. Mais um. Passar logo para o Alexandre, que está distante de mim. Candidato Francisco Padilha, muitas escolas da rede apresentam espaços subutilizados que poderiam comportar espaços para a prática de esportes. Qual é a sua proposta, uma vez eleito, para fomentar a prática de esportes nas escolas da rede? Mais uma pergunta excepcional, que inclusive já foi respondida, mas a gente vai reiterar. Nosso plano de governo existe exatamente essa previsão que a gente requalificar os nossos espaços ociosos no intuito de criar mecanismos para que os alunos vão à escola com diversos atrativos, com o atrativo de educação, com o atrativo da merenda, com o atrativo do esporte e com o atrativo da cultura. Então, nossa proposta é exatamente utilizar desses espaços para transformá-los em áreas de convivência, para práticas esportivas, práticas culturais, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o aluno ele precisa gastar as energias necessárias e, por que não dizer também, a gente formar belíssimos atletas, que Paulista tem um potencial significativo de a gente criar atletas, até porque a gente já tem diversos atletas a nível mundial, a exemplo de Rivaldo, de Hernanes e tantos outros que a gente tem e foram de Paulista. Então, a gente criando esses mecanismos, essas alternativas para que os alunos possam praticar esportes dentro das escolas, possam praticar atividades culturais dentro das escolas, a gente vai reforçar toda essa questão da valorização ainda mais do nosso aluno, da preparação do nosso aluno para o futuro. Obrigado. Mais uma, né? Esse negócio de... Fiquem... São mais duas. É bom que faz exercício, né, rapaz? Candidato, os professores e demais servidores que contribuíram ao longo de sua vida profissional para gozar a aposentadoria, hoje são obrigados a contribuir novamente, tendo seus benefícios reduzidos. Mesmo sendo legal, essa solução é viável ou teria uma possibilidade mais justa? Belíssima pergunta. E aí, do ponto de vista muito técnico, mas a gente vai tentar responder de uma forma mais simples. A gente sabe que hoje existe a previsão legal, em razão da reforma da Previdência, do mesmo servidor aposentado, ele tem que contribuir. E a gente sabe hoje da situação deficitária que se encontra hoje o nosso fundo, né, o nosso Previ Paulista. A gente sabe que temos dois fundos, um fundo deficitário, um que hoje está capitalizado, e grande parte dos professores, principalmente os que são oriundos do concurso de 2006, esses estão no fundo que ele é superavitário. Mas a gente sabe que a grande parte dos professores que estão no fundo, que é deficitário, eles estão contribuindo até por essa imposição da legislação, que a gente pode tentar, discutindo, obviamente, com o sindicato e com os professores, tentar encontrar uma outra alternativa. A gente sabe que isso é uma realidade que vai acontecer em todo o Brasil, repito, oriundo da reforma que houve na reforma da Previdência. Mas a gente pode sim tentar encontrar outras alternativas para tentar desonerar um pouco essa carga que o professor, como foi bem dito na pergunta, ele sofreu durante tanto tempo para conseguir a sua aposentadoria, né? E aí quando ele pensa que não vai deixar de contribuir para poder agora só gozar da sua aposentadoria, surge uma lei
que impõe a ele a necessidade de contribuir novamente. Vamos sentar, discutir. Nossa proposta é exatamente fazer um governo com muita participação para poder a gente encontrar sempre a solução de todos os problemas que existem, com muito diálogo, com muito olho no olho, com muita verdade. Obrigada, candidato. E a última? Candidato, quais são os projetos para a cultura? Nossos dois clubes estão caindo aos pedaços. O Clube Municipal de Paulista está interditado há mais de 4 anos. O Teatro de Paulista vive em reforma. Quais serão as suas ações quando chegar à prefeitura? Perfeito. A gente sabe que Paulista é um celeiro de cultura muito grande. Eu até desafio que talvez Paulista seja muito mais rica em cultura do que a própria nossa vizinha Olinda. A gente tem em Paulista a cultura da ciranda Dona Duda, o coco de Zeca do Rolete, a gente tem a cultura do hip hop, do rock, do forró, do axé, do sertanejo, de tudo. Paulista é uma cidade muito rica, muito cultural. A gente precisa, sim, fizemos diversas plenárias durante esses últimos 14 meses, conversando com todos os setores e segmentos da cultura do nosso município. Conversei com artistas, conversei com o pessoal da arte cênica, conversei com o pessoal da dança e talvez o anseio número 1 deles seja a reforma do Teatro Paulo Freire, Cine Teatro Paulo Freire. Isso a gente vai botar como prioridade na nossa gestão, para fazer com que hoje a gente oportunize mais uma vez aos nossos artistas terem um local para poder desenvolver o seu talento. E com relação ao Clube Municipal do Nobre, falo também com muito amor que tenho aquele bairro, porque morei minha vida toda bem próximo ao bairro do Nobre, né? Ali vizinho ao Firmino da Veiga, e a gente tem um carinho, uma consideração muito grande daquele clube, e a gente sabe que hoje a prioridade número 1 do Nobre é exatamente a reforma e a requalificação do clube. A gente precisa sim fazer com que aquele espaço seja devolvido à população do Nobre, não apenas do Nobre, seja devolvida à população da nossa cidade, como foi feito com o Clube Municipal do Paratiba. Foi feita uma requalificação, uma reforma, e foi entregue e hoje já está à disposição da população. O mesmo a gente tem que fazer lá no Clube do Nobre, para poder oportunizar as pessoas usarem daquele clube que é o cartão postal daquele bairro. Agora, após esse bloco de perguntas feito pelos professores, por meio de sorteio, pelo candidato Padilha, ele agora vai ter 2 minutos para fazer suas considerações finais. Na verdade, eu queria agradecer a todos que fazem o Simpróprio mais uma vez, pela oportunidade de a gente falar um pouco sobre a questão da educação no município. E o que eu me proponho é exatamente sempre estar com a mesa de diálogo aberta permanentemente. A gente sabe que a gente tem um carinho, uma consideração muito grande por todos que fazem o sindicato. A gente sabe que a gente viu nascer o sindicato, porque, como eu disse, estou há 15 anos trabalhando na Prefeitura de Paulista. Então a gente tem a possibilidade de a gente fazer uma educação cada vez mais voltada para a melhoria e a condição de uma educação mais forte, mais sólida, que prepare o nosso aluno para o futuro da nossa cidade. E no que diz respeito às demais áreas, a gente sabe que a gente andou muito, construiu um plano de governo com muita participação popular, para exatamente fazer um governo também com muita participação. Sabemos que Paulista é uma cidade muito grande, muito complexa, e que a gente precisa que as pessoas nos ajudem a administrar. Isso é o que está faltando, talvez, às pessoas, elas se sentirem partícipes, elas se sentirem parte da gestão e muito próxima do gestor, para poder, obviamente, discutir e dar sugestões necessárias, porque muitas vezes a intenção e a orientação que o gestor tem, que o prefeito, que os secretários têm, não se coaduna com as intenções e os desejos da população. Por isso que, se a gente escutar mais, com certeza a gente acerta muito mais. Então eu queria só agradecer a todos, dizer que a gente está numa batalha muito ferrenha, muito disputada, mas com certeza a gente vai mostrar à população de Paulista que Francisco Padilha é diferente, porque é filho da cidade, é diferente porque nunca teve a oportunidade de disputar a eleição, vem para o seu primeiro pleito, e é diferente porque quer fazer uma política diferente, uma política de aproximação das pessoas com a gestão, onde as pessoas possam dar as sugestões necessárias e eleger as prioridades necessárias, porque resolver todos os problemas de Paulista, talvez nem que o nosso mandato tivesse 50 anos, ainda assim teríamos problemas para resolver. Mas se as pessoas, se a população elege as prioridades, a gente tem como atacá-las uma a uma, até tentar minimizar os transtornos vividos pelas pessoas no nosso dia a dia. Obrigado, candidato. Parabéns.